Meu nome é Mayrin Jordani Rutz, eu sou graduada em Artes Visuais e Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, sou mestranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais pela mesma universidade, na linha de pesquisa e educação em arte, processo de formação estética. Minha pesquisa conta com o apoio financeiro da CAPES e está vinculada ao grupo de pesquisa Arte, Ecologia e Saúde. O título do meu trabalho é Descoberta de Novos Caminhos para uma Prática de Ensino de Artes Visuais, uma abordagem a partir do contexto dos alunos, e está sob a orientação do professor Cláudio Taroco de Azevedo. Essa pesquisa ainda está em fase inicial e ela surge do desejo de aprofundar uma proposta desenvolvida na graduação, que era uma proposta de viagem pela arte como forma de ensino, utilizando alguns materiais, como malas, mapas, diário de viagem, carimbo, postais. Então, nesse momento, eu me detenho em buscar alternativas para potencializar os diários de viagem, que foram poucos explorados pelos alunos, e também por entender que é um rico suporte artístico. Então, no movimento de olhar para o contexto dos alunos e da pesquisadora em busca de alternativas que possam potencializar a utilização dos diários, surge então uma nova abordagem para mim, para o ensino da arte, que é uma abordagem que leva mais em consideração o contexto dos alunos e também a cultura dos mesmos. Então, eu entendo que, ao trazer assuntos do cotidiano dos alunos, que eles tenham uma identificação, talvez uma relação afetiva, eles se sintam mais motivados e também possam desenvolver os diários com maior desempenho. Surge, então, uma referência importante, que é Ivone Mendes Sister, em que ela defende a necessidade de diminuir o distanciamento entre arte e vida, e que as diferenças culturais e percepção da estética do cotidiano possam ser recursos em sala de aula e também provocações para o estudo da arte. A minha pesquisa de campo, ela vai ser numa escola de ensino médio, localizada no município de Arroio do Padre, que é um pequeno município do sul do Rio Grande do Sul, que conta com em média de 3.000 habitantes. Esse município é fortemente caracterizado pela cultura pomerana. A grande maioria dos habitantes ela é de descendentes de pomeranos. Os imigrantes pomeranos foram um dos povos que encontraram no Brasil uma alternativa para melhores condições. Esses saíram da região da antiga Pomerânia, região que hoje pertence em parte à Alemanha e em parte à Polônia. Esses habitantes da região, tanto do município de Arroio do Padre como arredores, eles ainda procuram manter aspectos dessa cultura e também o idioma, que é o pomerano. Esse assunto, por vezes, ele é pouco explorado em sala de aula, na região, e entendo que existe uma potencialidade nele que ele merece atenção em sala de aula, que ele possa estar inserido em sala de aula. Um dos motivos que me leva também a tratar desse assunto é pela minha identificação, visto que eu também tenho descendência pomerana. Aqui eu trago brevemente uma contextualização sobre a imigração pomerana. Eu trago brevemente alguns motivos que levaram o Brasil a investir nessa imigração, como a questão do branqueamento. Para eles, o governo na época considerava ser necessário ter um maior número de pessoas brancas. Também tinha necessidade de povoar terras desabitadas, visto que elas poderiam ser invadidas por vizinhos, né, povos inimigos. E também pela necessidade de mão de obra. Então, a partir desses motivos, surgem, então, os agentes de imigração, que eram pessoas responsáveis por trazer o maior número de pessoas para o Brasil. Então, fortes propagandas eram feitas e muitas delas, para conseguir o maior número, eram regadas por promessas falsas que iludiam os imigrantes, né, prometendo que iam encontrar um outro cenário aqui. Além dessas promessas, o que também influenciou a vinda desse povo foi as dificuldades que eles enfrentavam na época na sua terra natal. No caso, em decorrência de guerras, invasões e também pelo advento da
Revolução Industrial. Então, eles enxergavam no Brasil uma alternativa de um lugar que eles pudessem recomeçar. Aqui no Brasil, eles foram direcionados principalmente para os estados de Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este último foi um empreendimento de cunho particular, onde Jacob Huygens ele buscava obter lucro com esses imigrantes na venda de terra, e também esses colonos eles deveriam pagar juros sobre altos juros sobre as terras e também sobre a sua produção. Então, os primeiros imigrantes que chegaram à região de São Lourenço foram a partir do ano de 1858. Quando chegaram aqui, não era o cenário que eles esperavam, que não era o que lhes tinham prometido, e tiveram grandes dificuldades. Aqui eu trago algumas, mas apesar dessas dificuldades, eles conseguiram se adaptar e manter os seus costumes e o idioma vivo. Em sala de aula, eu pretendo ativar essa história, que por vezes é esquecida, e assumir o papel de mediadora e possibilitar que os alunos busquem conhecer a sua história e valorizar as suas raízes. Utilizando como recurso diário de viagem, que é o meu objeto de pesquisa, eu pretendo criar algumas ações pedagógicas e de pesquisa que possam apontar resultados quanto à sua eficácia no campo escolar e também identificar possibilidades para a inserção de novos recursos pedagógicos e abordagens em sala de aula. Aqui eu trago alguns exemplos de propostas que eu pretendo fazer, como entrevistas, a coleta de fotografias antigas e outros elementos característicos, a reprodução de algumas fotografias antigas, né, ressignificando-as, e também estudo de algumas obras de artistas que se relacionam. Então, pretende-se criar, com essas atividades, né, com essa abordagem, um cenário onde a interculturalidade seja valorizada. Aqui eu trago um trabalho que também pode me ajudar para ativar essa história, né, que possa instigar os alunos, que é um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2019, junto ao mestrado. Esse foi realizado a partir do deslocamento pela região de São Lourenço, trazendo alguns elementos característicos, né, que se relacionam, alguns mapas, alguns folhetos, alguns postais, sobre locais que fizeram parte do processo de imigração. O meu objetivo com esse trabalho é que os alunos se sintam instigados e procuram reconhecer a sua história e também criar a sua própria história, as suas próprias narrativas a partir das histórias da sua família. Então, o trabalho se encontra em fase inicial, mas já me direciona a caminhos que indicam alternativas que possam potencializar a escrita dos diários e que também podem contribuir em outros âmbitos, como a questão do respeito às demais culturas. Espera-se, com essa pesquisa, auxiliar tanto a instância educativa do ensino de artes visuais, por meio de uma abordagem que envolva o contexto dos alunos, apoiada em Yvonne Mensister, bem como na percepção dos alunos quanto à sua cultura e, consequentemente, também possam repercutir em seus familiares, e serão partícipes das ações a partir de seus relatos aos alunos por meio das entrevistas. Então, busca-se desenvolver temas e estratégia com os alunos, de forma que possam se enxergar e perceber o outro com respeito. Assim, trabalhar com questões sobre a cultura dos estudantes está vinculado com o debate de que escola queremos e que aluno pretendemos formar. Aqui eu trago algumas referências. Obrigada.